Quero dar continuidade à série de vídeos de reflexão sobre as parábolas do livro de Ezequiel e hoje vamos refletir sobre a esposa infiel. A esposa infiel. Você que ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Henrique Café, este é o canal TV Perfeito Louvor. Se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, ative as notificações para você receber avisos de novos vídeos aqui do nosso canal. Nosso vídeo aqui de hoje tem um foco reflexivo. A gente vai refletir a respeito desta passagem de Ezequiel, capítulo 16. Sugiro que você pause o vídeo, faça a leitura de todo o capítulo 16 de Ezequiel e depois volte para refletir comigo sobre esta passagem, ok? Entendendo que você pausou o vídeo e agora retornou, vamos então fazer vamos destacar algumas coisas nesta passagem, né? Alguns pontos nesta passagem. Em primeiro lugar, Jerusalém é comparada aqui a uma esposa infiel por causa de sua infidelidade. O povo de Israel foi infiel e por isso é comparado a uma esposa infiel. Eles não foram obedientes à palavra do Senhor. Não seguiram os princípios, os mandamentos de Deus. E com isso, cometeram adultério contra Deus. Cometeram adultério contra Deus. Eu acho interessante a revista da escola dominical da editora Betel, do primeiro trimestre de 2022, a lição de número 6 vai falar sobre essa parábola e o tópico 2, o primeiro parágrafo do tópico 2 diz o seguinte: essa parábola compara Jerusalém com uma esposa infiel que não cumpriu a aliança feita com Deus como nação escolhida, não correspondeu à bondade, à graça dispensada, vivendo desregradamente. Achei muito interessante e decidi citar este texto porque nos mostra, resume bem, né, por que Deus estava comparando Israel a uma esposa infiel. Era esperado uma obediência, uma fidelidade, já que Deus é fiel, já que Deus nunca volta atrás da sua palavra, e fez com Israel uma aliança. E essa aliança tinha como base aí a obediência, a fidelidade, e eles não foram fiéis aos mandamentos do Senhor. Pelo contrário, se prostituíram, como diz o capítulo 16 de Ezequiel. E eu quero ler alguns versículos aqui com você, destacar alguns versículos. O versículo 15. No entanto, você pensou que era dona de sua fama e de sua beleza. Ezequiel venceu batalhas, venceu guerra, né? Ezequiel era visto muitas das vezes como um povo forte, só que esta fama, esta beleza não veio da força, do número deles, mas veio do Senhor. Veio do Senhor. Aí continua o versículo 15. Então entregou-se como prostituta a todo homem que passava. Sua beleza estava à disposição de quem a pedisse. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Usou os presentes lindos que lhe dei para fazer altares para seus ídolos e ali se prostituiu. Nunca se viu uma coisa dessas. Pegou as joias e os enfeites de ouro e prata que lhe dei, fez estátuas de homens e as adorou. Desse modo, cometeu adultério contra mim. Veja que
aqui Deus está falando com Israel, com o povo com quem Deus fez uma aliança. E eu quero destacar estes versículos e trazer para os nossos dias e fazer uma reflexão a respeito de como nós estamos vivendo. Sejamos sinceros em nossa autoavaliação, em nossa autoanálise, e vamos refletir como nós estamos vivendo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz que aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E, se eu não me engano, na Almeida Revista Corrigida, o versículo inicia dizendo: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então, quando nós queremos ser amigos do mundo, neste caso, quando diz mundo, ele está falando da prática mundana, do estilo mundano de viver, que é contrário à palavra de Deus. Né? Ele não está falando de amigo, pessoas, né? Ele está falando de você ser amigo da prática mundana, de você querer ter um relacionamento e viver de acordo com o mundo, de acordo com a prática, de acordo com o que o mundo prega, de acordo com o que o mundo dita. Né? Nós devemos viver de acordo com a palavra. Nosso manual guia, a nossa fé, a nossa regra de vida, nosso estilo de vida está na palavra. Então nós devemos seguir a palavra. E foi que Israel deixou de fazer, por isso aqui é comparado como uma esposa infiel. E com isso, as consequências foram grandes. Ezequiel profetiza no tempo babilônico. Eles estavam ali no cativeiro babilônico por causa da desobediência. E trazendo para os nossos dias, muitas das vezes sofremos por causa da nossa desobediência. Eu já preguei aqui e falei que alguns estágios da vida cristã, né? Tem até a pregação aqui, estágios da vida cristã, né? Tem o estágio da provação. Provação é quando Deus nos prova para sermos aprovados. Foi o que aconteceu com Jó, por exemplo. Existe a luta. A luta é consequência de nossos atos, das nossas más escolhas, de nossos pecados, das decisões ruins que tomamos. Então, meus irmãos, trazendo essa reflexão para nós, espero que você tenha lido todo o capítulo 16. A beleza, a fama de Israel veio do Senhor. Tudo que você tem veio do Senhor. Infelizmente, muitos estão usando os dons, os talentos que receberam de Deus, né? Estão oferecendo, melhor dizendo, os talentos, os dons que receberam de Deus para adorarem, para louvarem, para honrarem o nome do Senhor, estão oferecendo ao mundo gratuitamente, de mão beijada. Estão se prostituindo, usando, né, o que Deus deu para benefício próprio, para o seu próprio crescimento e não para o crescimento e não para a edificação da igreja. Pois os dons, os talentos, os dons que Deus nos deu, Ele nos deu para o crescimento, para a edificação da igreja. E muitos de nós estão usando estes dons para benefício próprio, para o seu enriquecimento. Estão se prostituindo, estão se tornando amigos do mundo, traindo ao Senhor. Traindo ao Senhor. E eu tenho, assim, meus irmãos, eu fico pensando a respeito disso. E eu quero compartilhar este pensamento com você. Dos versículos que a gente encontra em Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Eu fico pensando nestes versículos, refletindo sobre esta parábola da esposa infiel,
né, refletindo sobre este capítulo 16 de Ezequiel, eu fico pensando nestes versículos aqui. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Pois é impossível trazer ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes no Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Eu fico pensando nisso. Eu fico pensando nestes versículos. Eu fico pensando em tudo isso. E convido você a meditar e pensar um pouco sobre isso e deixar Deus falar ao seu coração. E se você se sentir à vontade, compartilhe aqui nos comentários deste vídeo o que Deus fala ao seu coração com toda essa reflexão.